sobre este dessa bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura da primeira carta de Catecismo, vendo que grande presente de amor e Pai nos deu, que somos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, deste já somos filhos de Deus, mas nem saque se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifeste, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que não sentasse, mister? Muito bem. As leituras que nós acabamos de ouvir são as leituras que são proclamadas amanhã na igreja do Brasil e no mundo todo. Porque nós celebramos sempre o dia de Todos os Santos. A gente aprendeu que é 1º de novembro e dia 2 é dia de finado. Com o tempo, a igreja no Brasil colocou o dia de Todos os Santos, o 1º domingo de novembro, para dar oportunidade às pessoas a celebrarem um dia que se festeja todos os santos. Mas o que vem a realmente ser esse santo? Acho que vira muitas vezes até chavão, quando diz, fulano só quer ser santo, mas... Então, ser santo tem umas características. Primeiro, ser santo não é ficar trancado numa vidraça ou de mãos postas no altar. Ser santo, nós temos algumas pistas. E interessante, porque o Apocalipse de São João foi escrito depois da ressurreição de Jesus. Ele foi escrito numa região chamada Ásia Menor.
E parece que na Ásia Menor, que hoje fica no fim da Europa, mas já perto daqueles países que chamam os Países Baixos, onde perto da Ucrânia, ali, parece que ali tudo indica, havia uma perseguição maior do Império Romano. O Império Romano, os imperadores, no tempo de Jesus, quem dava as cartas, e onde Jesus morava, né, onde Jesus vivia, aquele palco ali todo de Jerusalém, Galiléia, Judéia, pertencia a Roma, e o império era romano, um império muito grande, né? Teve tempo que ninguém sabia onde era a terra que fosse o Império Romano. E a Ásia tinha determinados lugares de acordo, porque tinha um imperador, e o imperador colocava nos territórios, eram os mini territórios, o governador, como por exemplo o governador Pôncio Pilatos, ou o governador irmão de Herodes, ou Antípodes. E dependendo daquele local, tinha aqueles mais sanguinolentos, aqueles mais perseguidores. Parece, tudo indica que o Apocalipse foi escrito por São João naquela região onde o povo era muito massacrado e não podia falar na linguagem corriqueira. A pessoa não podia se comunicar. Por isso é que o Apocalipse de São João é todo cheio de simbologias, de quatro anjos, as trombetas, o livro aberto, o Senhor. Vão se colocando algumas palavras para que as pessoas, para confundir o império. Só quem era do meio era que sabia. É tanto que precisou depois de pessoas para realmente explicar melhor. E aí, a primeira leitura de hoje fala um pouquinho disso. Né? O Apocalipse, na primeira leitura, nos ajuda a entender santos, ou são certos, são 144 mil, mas o que seria isso? Então, muita gente não vai se salvar. Os nossos irmãos da Testemunha de Jeová dizem que só se salvam, diziam que só se salvam 144 mil. No Brasil, eles são mais de 1 milhão, né? Quase 2 milhões de Testemunha de Jeová, acho que está passando. Então, quantos não iam ficar fora da salvação? Isso é uma leitura que a gente diz, uma leitura fundamentalista, sem interpretação. Pois bem, o número é simbólico. Refere-se a quê? Refere-se a uma multidão. 144 mil vezes 12. Na Bíblia, quando você escuta a palavra 12, é perfeição. 7 é perfeição. 3 é perfeição. Se for 9, não é perfeição. É a linguagem. 12 é perfeição. Então, completou. Todo mundo. Isto é, incontáveis na terra. 12 é o número do completo. Trata-se de que a medida de Deus está para todos. Aí, logo nós entendemos que se Deus, aí a gente vai para a segunda leitura, nós fomos agraciados de ser chamados filhos de Deus. Se fomos agraciados porque somos chamados filhos de Deus, isso quer dizer, o pai que tem o filho não quer que ele se perca. O que é oposição, o que é contrário ao santo? Coisa ruim. O diabo. A palavra diabo significa o quê? Aquele que espalha, aquele que chega para bagunçar. O santo não. E aí, é interessante a gente refletir sobre isso, porque a gente pode responder o que é ser santo. O que é ser santo? A pergunta que se faz ao ancião do Apocalipse: e quem são, essa grande visão diante do trono, e quem são esses de branco, todos de branco que estão aí, essa multidão? Aí ele diz o quê, o ancião? Esses foram aqueles que escaparam da grande tribulação e suas roupas estão brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Então está aí a multidão dos santos. É evidente que essa visão apocalíptica, ela não é matemática, ela é uma visão de alguém que está interpretando os sinais dos tempos. Mas nós vamos ver justamente no Evangelho as bem-aventuranças hoje. O que são as bem-aventuranças? No Evangelho, contemplamos 8 bem-aventuranças. O que é que a gente pode dizer das 8 bem-aventuranças? Primeiro, dizer que são estradas. São estradas.
São caminhos. Para quê? Para caracterizar a santidade. 8 bem-aventuranças. Prestemos bem atenção no significado. As bem-aventuranças que são proclamadas por Jesus, contemplamos como esses 8 caminhos para a gente se dar como filho de Deus, se encontrar como filho de Deus e segui-lo. As bem-aventuranças são caminho da santidade. Mansidão, pureza, promoção da paz, misericórdia. Só para citar algumas, o que é isso? São valores da santidade. Apenas alguém que trilha para a eternidade é que é manso, que é justo. Porque muitas vezes as pessoas podem interpretar que bem-aventurança é a gente se conformar com o que não presta. Não. Mas a gente pode contestar o que não presta também com paciência, com mansidão e com justiça. Isso não quer dizer que uma pessoa que grita muito, que esculhamba muito, está lutando por justiça. Não quer dizer porque eu me manifesto contrário a determinadas coisas que eu tenho que esculhambar, que eu tenho que dizer que o outro não presta, que essas coisas todas que nós percebemos. Na verdade, a fidelidade a Jesus Cristo também requer da gente, a gente também saber que a perseguição chega a quem quer seguir um caminho mais ou menos reto. É ou não é assim? A gente se depara com a realidade, e é oportuno a gente dizer isso, que a gente está celebrando a festa de São Francisco, a gente se depara com a realidade hoje muito difícil. É difícil, é questionador, e eu acho que é um desafio para quem tem filho educá-lo. Para quem trabalha com criança e adolescente, é muito difícil. Porque aquilo que nós tínhamos como referência, a referência o que é? Uma pessoa que me inspira. Jesus é uma referência. Mas vão dizer, alguém vai dizer, eu não estou vendo Jesus. Mas sem ver Jesus, a gente vê pessoas que são referências para a gente. Por exemplo, Frei Damião foi uma referência ou não foi? Foi. Foi porque durante 50, 60 anos, foi o que Frei Damião fez. Confessava, ouviu as dores do povo, caminhava com os pobres, com os miseráveis, dava esperança. Padre Cícero Juazeiro foi ou não foi uma referência em nome de Jesus? Foi. Porque quando os deserdados, os miseráveis chegavam em Juazeiro, o povo dizia, Padre Cícero fazia milagre. Com certeza pode ter feito. Mas o milagre maior de Juazeiro era o seguinte: o povo chegava no Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, passando fome, naquelas secas terríveis. Ele, pela a influência que ele teve com os coronéis, com os ricos daquela região, era o dono do Araripe, quase todo daquela serra. O que era que fazia? Botava aquelas famílias que chegavam com fome para plantar mandioca, fava, feijão, um pedacinho de terra, botava um beato chamado Zé Lourenço para cuidar. O que foi que o Padre Cícero fez? Dava as possibilidades da pessoa arrancar o sustento da terra. Quem é que esquece? Uma pessoa que está morrendo de fome e teve comida. Não tem como esquecer. Era uma referência. Era uma referência. Nós tínhamos no Helder Câmara um grande santo da igreja. Nós tínhamos, em cada lugar tinha suas referências. Na política nós tínhamos as referências. Pessoas que eram retas. Pessoas que realmente... Aí disse, não tem não. Tem, claro que tem. Quando a gente ignora a história, a gente não vai encontrar. Tem o Barbosa Lima Sobrinho, aqui em Pernambuco, que foi político, foi advogado. A gente tinha pessoas que a gente não via falar dessas bagaceiras todas. Mesmo pessoas de partidos de forma diferente, né? Miguel Arraes, nós temos o próprio Marco Maciel, são pessoas assim que tinham seus problemas, mas eram respeitadas. A pessoa respeitava. Então, eles são o quê? Na política tem referência. Na religião nós temos referência. Uma professora, minha referência, está viva ainda, está esclerosada, mas minha referência. Foi minha catequista, minha professora. Eu peguei muito dela, é minha referência. Mas a dificuldade que eu digo para vocês hoje, para a gente também treinar esse caminho da santidade, é que nós estamos se acabando as referências. A gente está sem. E ainda mais, criamos no nosso país muito essa coisa da desesperança. Bota todo mundo numa panela só e acha que todo mundo é igual. E não é. Ou alguém que quer fazer a sua vontade. As coisas que têm acontecido hoje no nosso país é uma coisa terrível. Mesmo nos momentos mais difíceis, aconteceu um pleito que eu acho que nós já devemos estar acostumados com isso. Quem entra na vida
público, quem vai com associação, vai enfrentar a eleição, quem vai um jogo de futebol de Jardim, de Solidão, Jardim, de Carnaíba, existe uma regra. Existe uma regra para jogar. São tanto jogador do lado, tanto jogador do outro. Tem um juiz que vai apitar. Se por acaso termina empate, for final do campeonato, tem os pênaltis. Quem ganha e quem perde leva a taça. Mas no Brasil é assim. Não. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu mudo a regra do jogo na véspera, ou não no dia. É o que está acontecendo. E a gente tem que ficar entupido e calado, porque senão quer matar. A cena mais triste que eu vi foi aquela cena que eu já citei hoje na missa. Foi uma criança lá em Divinópolis. Isso não se faz comigo. A criança de 5 anos vai comprar o pão. E chega o cara, um policial, não estava mais na vida, e mexe na cabeça do menino. E diz, você tem jeito de ser o B, do outro candidato que perdeu. Aí o menino disse, não. Aí ele fez o gesto. E ele chorou lá. Ele chorou com o menino. Isso é mentira? É verdade. Está nos jornais em todo canto. Isso clama os céus primeiro. Que ninguém é obrigado a ser ninguém, todo mundo é livre. Ah, mas não é assim que eu quero. Ah, não é assim que eu quero, mas tem uma lei, uma regra. Se for para fazer a minha vontade, a vontade de todo mundo, então vai virar o quê? Bagunça, anarquia. Então, porque nós estamos sem referência. Tem gente que fica com raiva, porque às vezes eu falo isso fora. Mas é triste. A gente tem que aprender a viver, conviver, para ter paz e para ter um mundo justo, e se a referência for Jesus Cristo, é respeitar as outras pessoas e ter cuidado para não pensar que o mundo é da gente. Pela força, então eu mando matar. Ora, isso é tempo de quê? Do império. Eu não gostei, não gosto de fulano. Você não gostou, mas você entrou numa regra, como é que foi votar? Em casa. Se a gente parte para isso, então a gente tem que saber que acima das nossas cabeças existe maior. O bispo usa um solidel. Que foi chamar aquela touquinha que o bispo usa. Aquilo ali, isso é para dizer que acima de Deus, acima da minha cabeça, ninguém. Só Deus. Então, que São Francisco ajuda a gente a compreender o mundo que nós vivemos hoje, mesmo sem referência. É preciso que alguém tenha coragem e diga, não, as coisas não são como muita gente quer, não. As coisas existem porque existem. Deus ainda existe. Jesus está no mesmo lugar. E se a gente não tiver cuidado, a gente se entrega às modas. Não, eu não gosto de fulano desse jeito, eu quero desse jeito. Mas as coisas não são assim. As coisas não são assim. Outras pessoas começam a exigir coisa que não conhece, coisa que não sabe. Por exemplo, vamos voltar à ditadura, volte na sua casa e veja o que é uma ditadura. As coisas não são assim. Então que ajudemos-nos a nós mesmos a compreender que a santidade a gente ganha pela paciência, pela mansidão, pelo amor, pela justiça, pela fraternidade. São valores que não se acabaram. Mas como é que eu vou defender o amor, a justiça, Jesus Cristo, a paz, se eu prego a violência, se eu prego armamento, se eu prego que o mundo não é assim? Não. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê essa consciência e que nós aprendamos que eleições tem, por isso termina, daqui a tempo tem outra, todo mundo tem que trabalhar no outro dia, porque a vida é assim. Não é assim. Na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar, tem que cuidar da sua vida, que eles planejem direitinho para governar bem o país, mas que a gente tenha cuidado. E não é assim que a gente deve, a música toca. E não é porque fulano quis que, não é assim. Nem de um lado, nem do outro. Eu acho que tripudiar, Dom Francisco dizia assim, quando você vê uma pessoa se acabando no chão, para que tripudiar? Quer dizer, para que encharcar? Esse negócio, para que ficar encharcando? É muito encharque, é muita coisa, muita provocação. E ter cuidado, porque a paz depende muito das minhas atitudes. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos rezar juntos o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos ouvir e responder às preces da comunidade. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai a nossa prece. Pelo Papa, pelos bispos e por toda a Igreja de Cristo, para que, se alimentando do pão do céu, dê testemunho de bom uso dos bens terrenos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa comunidade seja fiéis e leis à promoção da justiça, da verdade, da paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que as riquezas e as ambições terrenas não roubem o coração dos filhos de Deus, tornando-os agentes contrários ao Evangelho do Rei, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Pode ficar sentados, cantemos o canto da apresentação das ofertas.